Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana juntos falando, é claro, sobre saúde e de maneira específica sobre alimentação. Nós temos dados aqui semanalmente dicas especiais nesse mês de junho. Nós estamos junto com a Cíntia, ela tem nos ajudado. Cíntia, obrigado por você estar conosco aqui. Prazer é 100% meu, gente. E o assunto de hoje é muito importante, assim como todos os outros. Nós vamos falar sobre a relação que existe entre saúde e salvação. Cíntia, e aí? Existe essa relação mesmo? Gente, está estritamente relacionado, porque quando a gente fala em saúde, a gente volta, a falar daquela base da saúde, do ser humano, que a gente sabe que o ser humano não é composto de uma parte só, somos em três, né? A parte física, mental e espiritual. Se uma não tá legal, a outra sofre. Se a outra tá ali mais ou menos, ali a saúde física e a mental vai sofrer. Então, quando a gente fala de alimentação, salvação, saúde e salvação, está extremamente ligado, porque se a gente não tem os 8 remédios da natureza funcionando na nossa vida, a nossa saúde espiritual sente. Sabe por quê? Porque a gente tem uma parte no nosso cérebro que fica bem aqui na frente, que é o lobo frontal. E o lobo frontal, os estudos mostraram que é a sede da nossa espiritualidade, a sede do senso de moral, discernimento e principalmente onde o nosso caráter ele é formado. E os estudos têm mostrado que os nossos hábitos eles interferem diretamente no funcionamento do nosso lobo frontal. E é justamente onde acontece o grande conflito, onde acontece a guerra entre o bem e o mal e é onde a nossa salvação vai acontecer justamente. A nossa compreensão a respeito de Deus, a respeito do plano da salvação, do plano que Ele elaborou a nós, as nossas tomadas de decisões também. Exatamente, por isso que a gente sempre lê que o açúcar embota a mente, o café seria algo que não seria interessante da gente consumir e bebidas cafeinadas, ter uma alimentação aí mais com alimentos integrais, evitar os refinados, porque esse tipo de alimento interfere muito no nosso lobo frontal. Olha só. E a gente vê que falam bastante, que embota a mente. E o que é embotar a mente? É deixar a nossa mente embaçada, o nosso poder de discernimento, de escolha fica atrapalhado. Aquele sempre estado de lentidão, né, Cíntia? Exatamente. Quando a gente come aí uma feijoada no almoço e depois como é que a gente fica meio lento, meio sonolento. É como se a pessoa vivesse o tempo inteiro nesse estado. É como se fosse um estado de transe, onde a sua mente não consegue raciocinar perfeitamente, não tem um poder de decisão bom. E se a gente não consegue decidir entre casar e comprar uma bicicleta, muitas vezes, como que a gente vai conseguir compreender Deus e entender o plano da salvação para a nossa vida? E hoje em dia a gente tem muitos conflitos acontecendo, A gente está numa era de muita briga e tudo, um tem que discordar do outro, verdade, E é verdade. quando a gente tem o nosso lobo frontal funcionando de uma forma turva, de uma forma embaçada, isso intensifica. Por isso que tem muita briga hoje em dia. Verdade. E quando a gente fala da salvação, a nossa alimentação vai influenciar diretamente, porque a gente vai nutrir o nosso corpo, mas principalmente nutrir o nosso cérebro, fazendo com que a nossa mente fique mais clara e a comunicação com Deus fica mais clara também. Olha aí, gente, que dicas importantíssimas. É possível que ao final desse vídeo nós temos que tomar algumas decisões aí na geladeira da nossa casa, no nosso armário, abrir mão de algumas coisas, nutrir alguns hábitos especiais no que diz respeito à nossa alimentação, porque isso tem que ver com o nosso espiritual, isso tem que ver com a nossa salvação. Cíntia, que dicas você daria, ou que favorece então termos uma mente boa? Que hábitos favorece o nosso lobo frontal a estar bem desenvolvido? A gente começa pela base, que são os 8 remédios da natureza. A gente vai ter a confiança em Deus, vai dormir bem, a gente vai beber bastante água, uma alimentação adequada, todos aqueles 8 remédios que a gente já conhece, tomar sol, que é importante. Muitas vezes a gente que trabalha em escritório, a gente negligencia isso um pouquinho e vai para o comprimido. Mas o sol ele é fundamental. E quando a gente fala de alimentação, a gente vai trabalhar justamente na temperança. Que o princípio da temperança é buscar eliminar aquilo que faz mal para a nossa vida e o que vai atrapalhar o funcionamento do lobo frontal. Os refinados, o açúcar, o excesso de gorduras, muito corante, conservante, sabe aquela combinação que a gente olha e faz, esse negócio aí. Sabe aquela que você está pensando aí? Então, essa que é cheia de corante, conservante, açúcar e refinados, essa combinação atrapalha o nosso lobo frontal. E aí, como a gente já falou, o consumo de café, cafeína,
refrigerantes, estimulantes, que a gente tem que se estimular com alimento natural. Isso daí vai atrapalhar o funcionamento do nosso lobo frontal, mas a gente tem muito mais a acrescentar na alimentação do que tirar. Então, abuse dos integrais, claro que no limite, né, para não ganhar o pezinho, gente, cuidado. Integrais, frutas, verduras, legumes, uma gama de cores que nós temos, que Deus criou aí pra gente, as sementes, as castanhas influenciam muito na nossa mente também. E eu tenho certeza que seu lobo frontal vai ficar muito mais claro e você vai ouvir muito melhor a voz de Deus. Que lindo, isso mesmo. Então, que Deus abençoe vocês. Essas foram as dicas dessa semana. A gente espera que esteja ajudando você, tá certo? Compartilhe mais uma vez com os seus amigos, se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Deixa aí o seu comentário se você gostou, o que você acha que a gente pode melhorar também, estamos abertos às suas sugestões. E é isso, nos encontramos na semana que vem com a Cíntia. Estamos juntos, gente, até a próxima!